Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele e para Ele que são todas as coisas, por esse amor, essa graça não merecida que estamos aqui mais um dia para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada ao seu coração, esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como premissa. E hoje nós já estamos aqui no segundo capítulo, né, de Juízes, cheio de acontecimentos. Nós vamos ver aqui já de início, no contexto, o anjo do Senhor em Boquim. E o próprio Deus, como que é o termo? Personificação. A persofia, aí não trava a língua. Personificação humana. Humana de Deus, um anjo em forma humana aqui na terra, acompanhando o povo, desde lá da saída do Egito até a terra prometida. Nós vamos ver também aqui, infelizmente, a morte de Josué. Nós vamos ver aqui o povo abandonando a Deus e as consequências já começam também. Tudo isso no capítulo 2, então fica conosco aí até o término dessa mensagem, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua casa, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era com eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles. Ante os seus gemidos por causa dos que os
matavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou, quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. É um triste relato, né? Infelizmente, o pecado sempre afeta outras pessoas. Uma vez que a geração anterior não ensinou seus filhos acerca do Senhor, surgiu uma geração infiel de israelitas sem conhecimento do caráter de Deus, nem de sua lei. No panteão cananeu, um Deus Pai inativo chamado El era acompanhado de várias divindades que representavam os aspectos masculinos e femininos do culto de fertilidade a Baal. Baal era associado a Haddad, deus da tempestade. Anat era sua consorte. Asser e Astarte, conhecida também como Astarote, eram outras deusas associadas a objetos de adoração feitos de madeira, representando cortesãs sagradas, provocantes, mães grávidas ou guerreiras sanguinárias. De acordo com essa crença pagã, a morte e a ressurreição anual de Baal conferia poder de fertilidade à natureza. No culto a Baal, homens e mulheres se entregavam a práticas sexuais imorais, a fim de convencer os deuses a tornarem férteis as terras, os animais e as pessoas. Tratava-se, portanto, de uma religião completamente desprovida de altos valores sociais e morais. Ao adotar esse culto, a natureza, Israel estava abandonando a posição singular que ocupava no propósito e chamado de Deus na história. Olha que triste, né? E os juízes foram, em sua maior parte, líderes militares. Apesar de alguns, como Débora, que nós vamos ver mais para frente em Juízes 4, né? Também terem exercido funções administrativas e judiciais, receberam poder de Deus para liderar os israelitas contra seus opressores. Alguns não mencionados de passagem. Em geral, foram libertadores locais. Em alguns casos, vários deles atuaram em diferentes regiões de Israel simultaneamente. Amém? É triste ver esse contexto, ver que o povo de Israel se perdeu, abandonou o Senhor, fez o que era mal diante de Deus. E Deus também tirou ali a sua mão de poder e abandonou eles. E o texto até se refere como eles se tornaram como uma prostituta, né, que deixou ali o seu noivo, né, e foi adorar os Balaíns, a Baal, a Astrotes e outros deuses aí terríveis, né? Deus com D minúsculo. Fica aí uma lição para a gente, né? Para você ver as consequências que isso vai acarretar, né? Porque esse povo vai acabar se tornando escravo, vai vir situações terríveis sobre a vida deles e depois eles clamam a Deus para que Deus os ajude, e Deus, na sua infinita misericórdia, acaba ajudando o seu povo, enviando os juízes, esses governadores, a fim de ajudar o povo. Mas mesmo assim é uma consequência, é um ciclo de apostasia. Eles vão estar clamando por libertação, né, implorando o perdão de Deus, e depois volta à prática do pecado novamente. Isso não é um arrependimento genuíno, isso se chama remorso, né? Arrependimento é você se arrepender dos seus atos e não voltar mais a praticar. É você ter uma mudança de destino, ter uma metanoia, né? Ter consciência que aquilo não faz bem, que não
provém das coisas de Deus. Sim. Agora, o que a gente vê aqui é um remorso, porque a pessoa, ela, quando está no sufoco, ela busca Deus, ela clama ao Senhor, Deus traz refrigério, traz libertação, traz cura, e depois volta tudo de novo. Então, assim, agora é necessário se posicionar, né? Ter uma posição, porque embora os pais, enfim, não tivessem ali educado os teus filhos da maneira correta, mas havia um líder extraordinário que era Josué, que foi um líder forte, que ensinou o povo, enfim. Então, assim, isso também não é pretexto e desculpa para que as pessoas não viessem a seguir, né, as ordenanças do Senhor. Sempre tem alguém falando do amor de Deus, sempre tem alguém orientando. É que, na verdade, nós fomos originados do pecado. Nós temos uma tendência para a vontade da carne. Mas todo aquele que estuda a palavra de Deus, esse amor, essa graça, ela está disponível a qualquer pessoa. Sim. Basta se arrepender e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Então, embora qualquer pessoa esteja na prática do pecado, há perdão, há reconciliação da parte do Senhor. Basta que a pessoa se posicione. Agora, se a pessoa também ela quer seguir outros deuses, a Balaíns, a essas questões, ela fica a critério dela e também as consequências, não é mesmo? Vamos Amém. orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim, Senhor. nós te damos graças, Deus, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui na Tua santa presença, aprendendo, Senhor, mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos ensina, Senhor, que quando o povo estava no deserto, no Egito, naquele período de escravidão, o Senhor já se fazia presente, cuidando desse povo, Pai. O Senhor conduziu eles a uma terra que manava leite e mel, e foi com eles o tempo todo, Senhor. Mas por uma decisão, Senhor, errada, uma decisão de seguir a outros deuses, de trair a confiança do Senhor, o Senhor se afastou desse povo, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa olhar em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que te adoram de espírito e verdade, Senhor. Se porventura, Senhor, nós temos adorado outros deuses, se porventura nós não temos dado a devida importância na Tua palavra, Senhor, nos perdoa. Nós não queremos ser, Senhor, como esse povo idólatra, como esse povo que abandonou ao Senhor, Pai. Pelo contrário, nós queremos estar todos os dias na Tua santa presença, aprendendo mais da Tua palavra. Mas quando pensamos que não, Senhor, nós nos deixamos, Senhor, ser conduzidos, Senhor, por uma falta de atenção, por um desviar de olhar, e querendo ou não, acabamos caindo, Senhor, em laços, em situações, em pratos que o diabo coloca na nossa vida, Senhor. Não permita, Senhor, que isso aconteça, Senhor. Não permita que recaia sobre nós, Senhor, essa maldição, Pai. Pois nós queremos, Senhor, estar no ambiente de glória. Nós queremos, Senhor, ser ousado e usado pelo Senhor para proferir a Tua palavra, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer transformação para a vida das pessoas, para que elas venham conhecer esse Deus vivo, esse Deus que opera milagres, prodígio, maravilha, esse Deus de amor, que embora mesmo a gente pecando, errando, sempre está disposto a nos perdoar, a nos amar, a cuidar de nós, ó Deus. Oh, Senhor, muito obrigado pelo Teu infinito amor, muito obrigado pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença que nunca se apartou de nós, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida da minha mãe, pedindo, Senhor, a Tua santa proteção. Estende, Senhor, a Tua mão de poder sobre ela, Pai, e que esse vírus bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Não somente a ela, mas todos os povos, nações, Pai, que estão passando por uma enfermidade, Senhor. Eu apresento também a vida do Pedro, meu amigo, Pai, que está enfrentando essa luta com câncer, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, visita ele nessa hora, Pai, conforta o coração dele, Senhor. Que esse vírus, Senhor, esse nódulo, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Queima, Senhor, com Teu poder, Pai. Nós clamamos como igreja, Senhor, em prol da cura do Teu filho, da Tua filha, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom. Os penosos tá tudo aqui em volta da gente.